Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a esta nossa primeira aula para o concurso da Polícia Civil do Estado do Maranhão, nossa primeira aula de informática para esse concurso, onde nós vamos abordar aqui no nosso canal vários conteúdos, vou trazer muitas questões que serão publicadas aqui no canal para que vocês possam ter um bom conteúdo para a Polícia Civil do Estado do Maranhão, certo? Bem, pessoal, acompanha comigo alguns itens importantes no edital e é por onde nós vamos começar a aula hoje. Dois tópicos do edital falam sobre o termo nuvem. Lá no edital para a Polícia Civil Maranhão, agora 2018, aparece escrito computação na nuvem, Cloud Computing, e também aparece um pouco mais abaixo descrito armazenamento de dados na nuvem, que é Cloud Storage. Então nós vamos abordar esses dois tópicos nessa nossa primeira aula para a Polícia Militar, para o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão 2018. Então vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto muito recorrente nas provas de concursos atuais. Então, acompanhando passo a passo agora a leitura aí comigo. Quando a gente fala de computação na nuvem, o termo Cloud Computing, que está citado ali na questão, nós podemos dizer que é a característica em relação ao uso de programas, recursos que ficarão disponíveis em servidores da internet. Quando nós falamos então sobre Cloud Computing ou computação na nuvem, é justamente a ideia dos programas ficarem lá disponíveis ou os recursos disponíveis lá em servidores da internet, permitindo então ao usuário acessar esses programas usando qualquer computador com conexão com a internet ao redor do mundo inteiro, sem a necessidade de instalação ou a necessidade de manutenção desse programa no computador local, bastando ter um computador ou um dispositivo com conexão com a internet para acessar esses programas, esses aplicativos na nuvem, quer dizer, nos servidores da internet. Lembrando que a nuvem, aí um ponto muito importante, se refere justamente aos servidores da internet. Bem, outro ponto importante de ser destacado é corroborar isso. Com esse conceito de computação na nuvem, o usuário vai acessar, como eu disse, os programas remotamente. Muito se utiliza o termo remotamente. Quer dizer, vai acessar usando, claro, o seu computador, o seu dispositivo, mas esses programas estão remotos, estão em outro local. Que local é esse? Nos servidores, utilizando então para isso qualquer computador conectado na internet, eu acesso remotamente esses programas, esses aplicativos que estão lá disponíveis em servidores da internet. Bem, existem vários exemplos de sistemas de computação na nuvem ou de cloud computing, ou até de cloud storage, que é o armazenamento de dados na nuvem. Por exemplo, o caso do Google Drive, que é um sistema de nuvem do Google, o OneDrive, que é um sistema de nuvem da Microsoft e que hoje vem associado ao próprio sistema operacional Windows. Quando o usuário instala as versões mais recentes do Windows, o sistema OneDrive já vem previamente configurado dentro do próprio Windows ou dentro dos programas do pacote Office da Microsoft, como Word, Excel e PowerPoint, para que o usuário possa então armazenar os seus dados nos servidores da internet desse serviço chamado OneDrive. Além de outros serviços de nuvem que eu coloquei aqui como exemplos, como o caso do Dropbox, o Local Web Cloud Server ou ainda o próprio sistema iCloud, que é um sistema de nuvem da Apple, muito utilizado aí para quem tem iPhone, iPad ou Mac de uma forma geral, os computadores e dispositivos da Apple. Bem, pessoal, também temos que fazer aqui uma certa divisão entre o que chamamos de modelos de implantação de sistemas de nuvem. Quando a gente fala sobre modelos de implantação de sistemas de nuvem, nós podemos separar esses modelos em nuvem privada, em nuvem pública e nuvem híbrida. Vamos identificar quando a nuvem é privada, pública ou híbrida. A nuvem vai ser chamada de privada por ser um modelo de implantação de sistemas de nuvem construído para uma única empresa ou uma única organização, ou ainda uma única instituição pública ou privada, ou ainda um único usuário. Por isso que é chamada de nuvem privada. Então, imagina uma empresa que resolveu criar a sua própria infraestrutura de nuvem totalmente privada. Então, ela mesma mantém os seus servidores, mantém as suas aplicações em servidores que ela conecta na internet
internet, mas para acesso único e exclusivo de quem é desta empresa. Portanto, é uma nuvem privada porque essa empresa resolveu criar a sua própria infraestrutura de nuvem e isso pode acontecer e é bem comum. Então, a nuvem é privada quando o modelo de implantação de nuvem foi construído para atender uma única empresa ou uma única organização, uma única instituição, que pode ser uma instituição pública, por exemplo, ou de repente um único usuário. Aí nós vamos chamar isso de nuvem privada. Mas existe também, e aí mais comum, a ideia da nuvem pública. A nuvem pública é um modelo de implantação de nuvem construído para atender diversas empresas ou organizações ou o público em geral. Então imagina uma empresa que resolveu criar um sistema de nuvem pública para ofertar e alugar seus serviços para outras empresas. E ela aluga então para diversas empresas ou para diversas organizações, diversas instituições ou o público de uma forma geral. Então, o modelo de nuvem pública é aquele modelo de implantação que é construído justamente para atender diversos usuários, que pode ser diversas empresas, diversas organizações ou o público em geral. Essa é a ideia da nuvem pública. Pois bem, mas também existe a ideia das empresas implementarem muitas vezes o que chamamos de nuvem híbrida. E na nuvem híbrida, esse é um modelo de implantação de nuvem onde uma parte do uso dos recursos da nuvem é particular, quer dizer, é daquela empresa, e a outra parte desses recursos vai ser alocada em nuvem pública. Muitas vezes a empresa faz uma nuvem privada para atender uma certa demanda de necessidade. E quando ela precisa de mais recursos de nuvem, em vez de aumentar o seu sistema de nuvem privada, ela aloca isso de serviços de nuvem pública. Então quer dizer que essa empresa tem uma nuvem híbrida, onde parte dos recursos advém lá do seu sistema particular de nuvem e a outra parte vem de recursos de nuvem pública que ela alocou para ampliar os seus recursos de nuvem. Isso é muito comum também nas empresas, uma parte da nuvem ser privada e muitas vezes outra parte dos serviços de nuvem ser alocado em nuvem pública também pode acontecer. Aí nós chamamos isso de nuvem híbrida. Pois bem, pessoal, esses são alguns modelos de implantação de nuvem. Mas temos também a ideia do que chamamos de tipos de nuvem. E aí nós podemos separar em vários tipos, eu destaquei 3 como os mais relevantes. IaaS, PaaS, o PaaS, 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 e o SaaS, SaaS. Nós vamos descobrir o que significa cada um desses tipos de Cloud Computing, ou tipos de computação em nuvem. Vamos começar com IaaS, que é infraestrutura como serviço. Quando nós temos um sistema de nuvem chamado IaaS, infraestrutura como serviço, IaaS é a infraestrutura de computação provisionada e gerenciada pela internet. Exemplo, servidores, firewalls de rede, data center. Imagina uma empresa que resolveu, em vez de montar ou construir o seu próprio data center, essa empresa resolveu não construir o seu próprio data center com servidores específicos. Ela resolveu alugar isso de um outro serviço que oferece infraestrutura de nuvem. Aí a ideia é que esta empresa está alugando serviços IaaS, está alugando um serviço de infraestrutura na nuvem. Então, IaaS é infraestrutura como serviço, é uma infraestrutura de computação provisionada e gerenciada pela internet, como por exemplo, os servidores. Essa empresa, em vez de comprar os seus próprios servidores e em vez de montar lá a sua própria estrutura, como por exemplo, construir um prédio ou uma sala para colocar servidores e criar o seu data center próprio, não, essa empresa resolveu alugar isso de um serviço de nuvem pública que oferta infraestrutura como serviço. E aí nós chamamos isso de IaaS, é infraestrutura como serviço. Bem, dentro da ideia da infraestrutura como serviço, IaaS, isso ajuda muito as empresas a evitarem gastos e complexidade de comprar e gerenciar seus próprios servidores físicos e outras infraestruturas do data center. Imagina, para montar um data center, de repente a empresa teria que construir um prédio ou comprar uma sala e ali alocar os seus servidores, os seus recursos e toda a infraestrutura de energia para manter
esse data center com muitos servidores, essa empresa então achou que isso ia demandar muito gasto e resolveu alugar isso de serviços de infraestrutura de nuvem, que nós chamamos de IaaS, certo? Então é justamente para que essa empresa evite gastos e essa complexidade extrema de gastos na aquisição de de servidores físicos próprios. Então ela aluga isso de serviços IaaS, serviços de infraestrutura como serviço de nuvem. Bem, em relação ao IaaS, o provedor de serviços que está ofertando esse serviço para a empresa, aí que está a ideia, o provedor de serviços de computação em nuvem gerencia toda essa infraestrutura. Quer dizer, a empresa está alugando essa infraestrutura como serviço, portanto, ela não se preocupa em gerenciar a parte da infraestrutura, como, por exemplo, a energia necessária para manter esses computadores ligados, esses servidores físicos funcionando. Quem vai gerenciar esta infraestrutura é quem está ofertando o serviço de infraestrutura como serviço. E essa empresa que contratou esse serviço não se preocupa mais em servidores, se estão lá funcionando bem, se a refrigeração está ok, se a energia está ok. Isso deixa para aquela empresa que ofertou o serviço de infraestrutura como serviço. Isso nós chamamos de IaaS no conceito de nuvem. Bem, temos também o conceito de PaaS, P-A-A-S, que é plataforma como serviço. Nesse caso, quando é a plataforma como serviços, é muito comum as plataformas de hospedagem e implantação de software usado para prover aplicações por meio da internet, como por exemplo, em vez da empresa se preocupar em comprar licenças de sistemas operacionais ou ferramentas de desenvolvimento e gerenciamento de banco de dados, ela aluga isso de alguém que oferta serviço PaaS, plataforma como serviço. É plataforma de hospedagem e implantação de software usado para prover aplicações por meio da internet. Sistemas PaaS permitem evitar os gastos em relação a essa empresa e a complexidade de comprar e gerenciar licenças de software, de sistemas operacionais, de aplicativos subjacentes necessários para funcionar, de ferramentas de desenvolvimento e outros recursos. Então, é quando alguém adquire a possibilidade de uma outra empresa oferecer os serviços de plataforma pela nuvem. Quer dizer, de repente uma empresa resolveu ofertar serviços PaaS, está ofertando uma plataforma como serviço. E as outras empresas vão lá e alugam esse serviço, contratam esse serviço. E aí passam a não se preocupar mais com a instalação de sistemas operacionais, com as licenças de uso desses sistemas operacionais ou de sistemas gerenciadores de bancos de dados. Essa parte da comprar as licenças de software como sistema operacional, como os gerenciadores de bancos de dados, os aplicativos subjacentes necessários e as ferramentas de desenvolvimento e outros recursos, isso fica a cargo de quem está ofertando o serviço PaaS. Ok? Isso nós chamamos então de plataforma como serviço. E por último aqui, pessoal, nessa lógica, nós temos o SaaS, que é software como serviço. Aí é a utilização dos programas e aplicativos através dos servidores da internet. SaaS é a pontinha final, é quando nós usamos, por exemplo, um programa de planilha lá em servidores da internet, sem precisar instalar um programa de planilha no nosso computador. Isso é dito serviço SaaS. Ou um serviço de e-mail que eu uso disponível lá nos servidores da internet, sem precisar instalar um serviço de e-mail aqui no meu computador. Isso é SaaS, é software como serviço, é a utilização de programas, de apps, de aplicativos através de servidores da internet. Essa é a parte final, né? Porque é justamente o software como serviço. Bem, permite aos usuários então se conectar e usar aplicativos baseados em nuvem pela internet. Exemplo comum são sistemas de e-mail, de calendário, os aplicativos de planilha, de edição de texto, entre outros, que muitas vezes não é necessário instalar no meu computador. Eu posso usar isso de serviços de nuvem. Então, se eu usar, por exemplo, uma planilha de cálculos de um sistema chamado Google Drive, o Google Drive, através do Docs, tem, através desse sistema de nuvem, uma planilha de cálculo, onde eu posso usar uma planilha sem instalar essa planilha do meu computador.
e eu uso essa planilha então disponível em servidores da internet sem a necessidade de manter um programa de planilha instalado no meu computador. Basta eu acessar o meu navegador, acesso o meu serviço de nuvem, por exemplo, lá do Google, lá ele tem a minha planilha disponível, acesso de qualquer computador com conexão com a internet. Essa é a ideia de SaaS, é o software como serviço, é usar o programa aplicativo em si disponível em servidores da internet sem a necessidade de instalação desse tipo de programa aqui no computador local. Ok. Agora, fazendo uma diferenciação mais interessante aqui, só para botar os três em comparação, então nós temos aqui na base, que é a infraestrutura, é IaaS, é a infraestrutura como serviço. Aqui é onde se constrói o data center, onde se instalam servidores físicos, a parte de energia, se preocupam com a segurança. Isso é a infraestrutura como serviço que é ofertada para empresas que desejam não manter a infraestrutura própria e alugar isso de quem oferta serviços de infraestrutura em nuvem. PaaS já é a plataforma como serviço, quer dizer, depois da infraestrutura vem a plataforma, que pode operar sobre a infraestrutura. É onde estão as licenças e a instalação dos sistemas operacionais, das ferramentas de desenvolvimento, de gerenciamento de bancos de dados, aí a plataforma como serviço. E no nível mais alto ali, ó, pedindo então a ideia de que sistemas SaaS podem usar plataformas como base que usam, por consequência, a infraestrutura como base. A base é a infraestrutura. Em cima dessa infraestrutura vem a plataforma. E em cima da plataforma é que vem os aplicativos hospedados, os programas do usuário. Aí é SaaS, é software como serviço, como eu disse, usar um programa de planilha na nuvem, um editor de textos na nuvem, sistema de e-mail na nuvem, aí é SaaS. Aí é o software como serviço que pode operar sobre PaaS, que é a plataforma como serviço, que pode operar sobre IaaS, que é a infraestrutura como serviço. Por isso eu fiz essa escadinha de graduação comparativa entre esses sistemas de nuvem, né? Bem, outro termo que também que cai muito aí nas provas é armazenamento de dados na nuvem, que aí nós chamamos de Cloud Storage, diferente do termo computação em nuvem. O termo Cloud Storage é apenas o armazenamento dos arquivos e dos dados na nuvem. Em sistemas Cloud Storage, então, o usuário armazena seus dados e arquivos em servidores da internet sem a necessidade de manter esses arquivos armazenados no computador local. Observa, os arquivos poderão ser acessados então de diferentes lugares a qualquer momento e utilizando diferentes dispositivos conectados à internet, não havendo nenhuma necessidade de armazenamento local. Isso é que nós chamamos de Cloud Storage ou armazenamento de dados na nuvem. Bem, pessoal, essas são as dicas sobre nuvem. Espero vocês na nossa próxima aula. Grande abraço, obrigado a todos. Até a próxima e bons estudos.